De volta com o Educador Entrevista, quarto bloco, nós vamos falar um pouquinho a respeito das ações da Secretaria Municipal de Educação, na companhia aqui do secretário municipal, Vitor Hugo. Vitor, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, Luciano, boa tarde a todos que nos assistem pela TV Educadora. É sempre um prazer estar aqui, podendo falar de boas coisas da educação do nosso município. Também na companhia aqui do professor Marcelo, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Tá? É um prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos começar falando da ginástica, né, que tem sido aí um grande destaque enquanto ação dentro da educação, né, Vitor? E com um trabalho já de longo prazo, aí mostrando cada vez mais resultados. Pois é, Luciano, né? Nós estamos aqui com o professor Marcelo, que sempre fala, é um abnegado, né, pela ginástica no nosso município, que há muitos anos já vem fazendo um trabalho de excelência. Infelizmente, nós somos muito prejudicados pelos 2 anos da pandemia, né, quando as crianças estavam num nível muito bom já de participação nas atividades, em competições, no próprio desenvolvimento do projeto. Isso foi interrompido, mas desde que retornaram às aulas de forma presencial, a gente também já voltou com o projeto que iniciou na escola Célia Bueno, agora também atende os alunos da escola Ana Bonagura, né? Nós, Marcelo, assim, temos muitos alunos já participando do projeto. Nós vimos, né, no dia a dia como as crianças gostam do projeto, como que elas, né, se dedicam ao projeto, como elas são presentes no projeto. Isso tudo é motivo de muita alegria para todos nós. E agora, né, nós estamos aqui para falar de uma nova etapa desse avanço, né, porque é uma política de fato continuada. A gente vai melhorando ano a ano, e aí vão surgindo novas demandas, e à medida que a gente vai tendo condições, nós vamos implementando e atendendo essas novas demandas. Então agora nós vamos ter uma etapa importante, que é a abertura, né? Amanhã nós vamos ter uma seletiva de pessoas das escolas, a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente depois, mas para montar equipes de competições para poder participar, né, de eventos regionais, eventos estaduais, né, junto à ginástica artística. Então, a gente tem o projeto, a gente consolidou o projeto, vamos cada vez mais fortalecendo o projeto, mas agora também vamos abrir essa oportunidade para alunos que não são da rede municipal apresentarem seus talentos em uma seletiva de ginástica, que será amanhã na Escola Célia Bueno. Depois o Marcelo vai contar um pouquinho para vocês. Marcelo, antes da gente falar da seletiva, né, como é que surgiu a ideia, né? Como é que começou o projeto, né? E qual que era a dimensão quando começou, até para a gente ter um comparativo com hoje? Olha, inicialmente não era uma ação complementar. Eu falei com a secretária na época. Nós começamos um trabalho bem pequeno, a escola, na verdade, não tinha material nenhum, nós tínhamos alguns colchões lá e nós passamos a fazer alguns horários com algumas crianças que gostavam da ginástica. Tá? Eu já gosto da ginástica desde a época de faculdade, tudo, a gente já trabalhava alguma coisa, então nós pensamos em montar alguma coisa dentro da escola nesse sentido. E foi tomando corpo, tudo. Até o momento que a secretaria, verificando isso, eu fiz o pedido de alguns materiais, foram prontamente atendidos. Inicialmente compramos um tanto de material e isso vem acontecendo anualmente, cada vez vem tomando mais corpo. Hoje nós temos um centro de treinamento completo dentro da escola, tá? Nós temos ali todos os equipamentos da modalidade para o feminino, nós temos todos os equipamentos. Do masculino está sendo feito aquisição aos poucos também. Agora nós estamos tentando trabalhar porque a procura é muito maior pelo público feminino. Tá? Hoje nós vimos aqui, inclusive eu gostaria até de já fazer um convite especial aos meninos, né? Para que façam suas inscrições, para que a gente consiga montar uma equipe de meninos também. Nós temos lá a equipe feminina, tá? E nós estamos querendo montar também a equipe de meninos. Nós sabemos a dificuldade que é o início do trabalho com os meninos, mas depois que se inicia, toma corpo e o negócio vai. Temos inclusive um atleta de Batatais que hoje é destaque na ginástica, está sendo destaque a nível estadual. Hoje, como nós não estamos participando dessas competições, eu acabei direcionando ele para a Fundesporte Araraquara, que é um amigo meu que é técnico, tá? Ele tem participado de competições, tem sido destaque no estado de São Paulo.
Inclusive, no final de semana, ele teve uma ótima participação. Também é o Brian. Tá? Então, a gente queria o quê? Fazer com que tomasse corpo. Eu falei com o Vitor e prontamente ele atendeu. Ele, na Secretaria de Educação, tem tido muitos pedidos para o pessoal da comunidade fazer parte também do projeto. O que acontece é que se abre para a comunidade inteira, não temos condições de atender. Né? Então, o que nós pensamos e prontamente foi atendido pelo Vitor foi isso. Vamos pensar numa seletiva, já que a Secretaria de Esportes também tem pedido bastante para a gente se dedicar um pouco mais a essa escolinha de treinamento, porque até então é apenas um projeto em contraturno e a gente não leva como foco principal as competições. Tanto é que a gente participa há alguns anos de jogos regionais, foi em algumas edições de jogos abertos, mas assim, o foco principal nosso é atender a comunidade escolar em contraturno. Tá? E isso tem sido feito. Eu acho que agora nós estamos tentando dar um passinho a mais, né, Vitor? Tentando dar um passinho a mais e focar um pouquinho mais em treinamento. Para isso, nós vamos aumentar um pouquinho a carga de trabalho com os treinamentos, tudo, e fazer essa seletiva. Seletiva essa que irá acontecer amanhã na escola. Continua aí o convite para quem queira participar, por favor, vai lá na escola, vamos fazer sua inscrição. A falar, eu não sei nada de ginástica, eu não consigo. O que vai ser verificado amanhã talvez nem seja assim o que a criança faz ou não consiga. Vai ser verificado talvez um potencial futuro dessa criança. Talvez a criança chega lá, ela já é boa, tudo, ou já faz ginástica, por exemplo, comigo no próprio Centro Universitário Claretiano, tal, da qual eu tenho trabalho também. Às vezes a criança chega e já faz algumas coisas, e às vezes não faz nada. A seletiva vai ser feita pelo professor Tiago, que é esse amigo da qual eu falei, que é técnico da Fundesporte Araraquara, tá? Ele vem mais alguns alunos dele, vai estar fazendo essa avaliação, justamente para que a gente seja o mais isento possível, tá? Então, ele vai escolher, e talvez ele escolha, talvez a criança, talvez pelo biotipo da criança, talvez ele enxergue futuro nessas crianças. Nós vamos procurar estar o mais isento possível dessa seleção. E, Vitor, é interessante pensar nisso, né? O quanto foi um projeto incipiente, mas que mostrou que a gente tem um público aí interessado, já com os destaques, como a gente citou aí a questão do Brian, mas que, né, tenha chamado a atenção da comunidade e que a gente sabe que vai ser um projeto que ainda vai se ampliar muito mais. Com certeza, né? Esse é o nosso objetivo, né, Luciano? Sempre fortalecer as atividades esportivas, culturais dentro da nossa rede municipal. Né? Como o Marcelo, né, bem relatou aqui, foi um projeto que começou pequeno, mas ao passar do tempo foi ganhando corpo, né? Cada vez ele está sendo melhor estruturado e a gente vê a procura, né, sempre constante das famílias, de escolas privadas, de escolas do Estado, para poder participar desse projeto. A nossa intenção é sempre adquirir novos equipamentos, que as crianças possam participar cada vez mais desse e de tantos outros projetos que a gente tem na rede municipal. Né? A gente tem projeto de futsal, projeto de teatro, projeto de basquete, de handebol, enfim, todos os projetos a gente sempre deseja que tenhamos boa participação dos alunos, porque a gente sabe do papel, tanto do esporte quanto da cultura, para a formação do próprio indivíduo, da personalidade, do desenvolvimento corporal, desenvolvimento social, desenvolvimento emocional, enfim. Né? O esporte, ele tem um poder de transformação enorme, né? E beneficiando as nossas crianças. E agora com essa seletiva, é justamente dar oportunidade, né, para essas pessoas poderem participar. Podem se inscrever crianças a partir de 6 a 12 anos, né? Essa é a faixa etária que eles podem fazer a sua inscrição. A inscrição acontece lá na Escola Célia Bueno, só precisa levar um documento com foto da criança e a seletiva será amanhã a partir das 9 horas da manhã. Então é tudo no Célia Bueno. E depois os treinamentos também acontecerão na Escola Célia Bueno, onde nós temos, né, um centro de treinamento muito mais organizado. Então, inscrição no Célia Bueno, seletiva no Célia Bueno e depois as aulas serão também na Escola Célia Bueno. Então é uma oportunidade importante para crianças de 6 a 12 anos, tanto das escolas particulares, escolas estaduais, bem como daquelas que estão na municipais, também podem fazer a sua inscrição.
E aí, Marcelo, a gente fala dessa faixa, né, dos 6 a 12. A gente sabe que a gente não tem uma tradição muito grande de ginástica no país, né? A gente vê, né, figuras específicas, mas a gente poderia ter um trabalho muito maior quanto em outros países. Mas essa dificuldade, de fato, de ter programas contínuos, não é? Porque tem que começar, é um esporte que você tem que começar um pouco mais cedo, né? É difícil ingressar mais tarde e ter um desenvolvimento correto no esporte. Exatamente, exatamente. Com o passar do tempo, nós vamos perdendo flexibilidade, vai ficando mais difícil, né? Dentro da ginástica, você descobrir um potencial se isso acontece tardiamente, tá? Então é interessante que comece mais novo, tá? Tem crianças que começam com 3 anos de idade. Não vai ser o nosso caso, que não temos condição de atender nessa faixa etária. Mas assim, é interessante que comece cedo, tá? O público-alvo inicialmente é esse público de 6 a 12 anos, tá? Para que a gente faça essa seleção. Eu gostaria novamente de fazer o convite para que todos, para quem queira participar, pode ficar tranquilo que não vai ser exposto na hora lá, ninguém vai falar, fulano foi aprovado, ciclano não foi, foi selecionado tal criança, não foi selecionado. Então vai ser uma aula, espero que seja uma aula bem gostosa de se fazer, vai ser uma grande aula lá, da qual o Tiago, mas os meninos estarão ali percebendo, tentando enxergar futuros atletas dentro da ginástica. Então, posteriormente a essa seletiva, aí nós vamos entrar em contato via telefone, tá? Para fazer o convite para algumas crianças. Então, a criança que queira participar pode ficar tranquilo, ninguém vai falar, você foi selecionado, você não foi. Então, pode ir lá tranquilamente. E vale frisar mais uma vez, a procura de meninos está pequena. A gente gostaria muito de montar essa equipe masculina. Nós temos aí exemplo dentro da cidade que está indo bem na ginástica. Nós temos condições de ter essa equipe de meninos também. É que assim, normalmente existe mais meninas que se interessam. Aí os meninos olham, tem muita menina, eles acham que é direcionado mais para as meninas. Não, é direcionado para os dois públicos. Sim. Tá? É lógico que existe diferença na prática, né? Quando a gente fala de menino e meninas, quando a gente fala dos aparelhos e do uso dos aparelhos. Sim. Não é? Eu acho interessante quando a gente pega, por exemplo, o período olímpico, não é? E que a gente de fato tem representantes aí, não é, do país que tem tido destaque nas últimas Olimpíadas, que acabam sendo também uma forma de divulgação do esporte, não é? E movimentando aí. Mas é lá que a gente conhece, né, o processo de avaliação, né? Ainda é um esporte que o público em geral está descobrindo, não é, por esses grandes eventos. Está descobrindo. E ele, embora as pessoas pensem que seja igual, não. O público feminino, ele é mais artístico, ele é mais com dança, ele é mais feminino, tudo. Já o masculino, ele exige muito mais da força, muito mais, sabe? São aparelhos diferentes. Nós temos, assim, aparelhos em comum também. Por exemplo, o solo é um aparelho comum, tanto masculino quanto feminino. Mas nós temos aparelhos, por exemplo, dentro do Célia Bueno, nós temos todos os aparelhos voltados para o público feminino. Nós temos o solo, que é um solo profissional, é um solo com mola, e ele ajuda na propulsão, tudo. Temos mesa de salto, temos as paralelas assimétricas, tá? E a trave de equilíbrio, que são aparelhos do público feminino. Dentro da própria escola, nós temos ali o solo, que é também do masculino. Já foi adquirido agora as argolas, que nós vamos estar montando as argolas. Temos a mesa de salto, que também é misto, tá? Masculino e feminino, tá? E vamos tentar adquirir alguns outros equipamentos que a gente, por enquanto, trabalha de forma improvisada para o público masculino. É lógico que a demanda é muito grande, né? E a gente sabe disso. A cidade abraça, né? Você coloca um projeto de extensão, você coloca um projeto de contraturno, né? Parece que a gente não tem quadro aí suficiente. E fora as crianças que estão em 2, 3, 4 projetos, né? Tem umas que, se tivesse mais horas do dia, elas estariam em mais projetos.
é importante, né, Luciana, a gente ampliar essa oferta, né, de atividades do contraturno escolar para as crianças terem ocupação. A gente vê uma geração que fica muito tempo nas telas, né, nos celulares. Mas, claro, a sociedade mudou, a gente sabe também, já tem essa percepção de que os projetos têm que estar próximos às pessoas. Isso acontecia muito, a gente tem projetos para ir no centro, mas quem está na periferia às vezes não consegue acessar, porque o pai trabalha, a criança não pode vir sozinha, né, lá do bairro até o projeto. Então a gente tem trabalhado nessa perspectiva de levar os projetos para dentro das escolas, e as crianças que já ficam na escola, às vezes, como é na ginástica, muitas vezes eles já saem da escola, já ficam um tempinho para as aulas da ginástica, né, se alimentam muitas vezes na própria escola. Então a gente tem feito isso, tentado ampliar a oferta, não apenas pela Secretaria Municipal de Educação, né? A Secretaria Municipal de Educação tem os seus projetos, como é o caso da ginástica, como é o caso dos projetos de teatro que nós temos, de futsal, de handball, que os alunos agora, né, vão participar inclusive de competições, mas também por meio de parcerias. Nos próximos dias nós já teremos a retomada de projetos que são financiados pelo Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, né, o CMDCA, como é o judô, como é o Espaço Fernando Faro, como são atividades que a gente desenvolve lá nos Samaritanos, mas também por parcerias externas que são geralmente financiadas por meio de lei de incentivo fiscal. Né, a usina Batatais aqui é uma grande patrocinadora de projetos na área tanto da cultura quanto do esporte. Nós temos o projeto lá na escola Esther Viana, que atende mais de 100 estudantes em projetos de futsal, vôlei, handball e basquete. Então isso, simultaneamente, eles vão aprendendo as 4 modalidades. Agora, né, nós estamos trabalhando muito em parceria também com o processo de captação de lei de incentivo para ter um projeto de biribol na escola Braga Morato. Então é uma nova modalidade também que nós vamos em breve estar divulgando para as pessoas, e a gente vai trabalhando, ampliando as ofertas de atividades para os nossos estudantes. A gente entende que esporte, educação, cultura tem que caminhar juntos, né, para o próprio benefício da cidade. Exatamente. E uma pergunta interessante aqui da Vânia, Marcelo, colocando a respeito da questão do perfil que a gente estava falando aí, né, de participação. E que você falava muito da questão do biotipo, do empenho e etc, né? E ela coloca isso, né? Muitas vezes vai se descobrir o talento com a participação. Exatamente, exatamente. A criança, quando tem o perfil para determinado esporte, você sente a criança. Não significa que a outra criança não possa participar. A ginástica é uma grande brincadeira, da qual todas as crianças podem e devem participar, tá? Aquela criança que tem muita dificuldade, muitas vezes aquela pessoa que seria um futuro adulto que jamais faria uma cambalhota, ele vai fazer uma cambalhota, vai fazer uma estrelinha, ele vai fazer uma coisa simples, tá? Mas que para ele é fantástico, jamais ele faria isso se ele não entrasse no projeto. Já outros, você percebe pelo próprio biotipo. Você fala, essa criança, ela vai voar, né? Então ela vai bem. Então ele é bom para todos os públicos. Então quem tiver a oportunidade de fazer, vai fazer e vai gostar. Vai só fazer bem. Existe algumas pessoas que fazem alguns comentários, falam assim, eu não coloco na ginástica porque meu filho não vai crescer se fazer ginástica. Muito pelo contrário, tá? Porque a gente tem visão de alguns ginastas de baixa estatura, né? Mas a maioria não tem nada a ver com a ginástica. dos ginastas top, eles acabam sendo de baixa estatura. Mas isso daí é o biotipo próprio para a ginástica. Ele tem menos peso, é muito mais fácil você tirar do chão 40 quilos do que tirar 60, 70. Então, se ele tem uma estatura menor, ele vai ter mais facilidade para fazer a ginástica. Muito pelo contrário, se ele não fizesse ginástica, talvez ele fosse menor, porque o que trabalha de alongamento, o que trabalha, tá, atividade física, sempre vai fazer bem. Acontece que a maioria dos ginastas tem uma estatura um pouco menor. Quem se destaca é porque a estatura também ajuda. Vou dar um outro exemplo do esporte aqui, que é o hóquei, né? Sujeito exato, maior, exato, né, não vai ter tanta... Exato.
tanto sucesso assim na carreira. Exato. Por outro lado, nós vamos falar do basquete, quem vai se destacar é quem tem uma estatura alta, tá? Ele vai chegar mais próximo da tabela. Tá? E é por isso que também tem essa questão da rotina, né? Porque, olha, vai entrar lá, vai ver até quando essa flexibilidade se desenvolve, vai ver de fato que tem a facilidade para os exercícios. A gente tem isso, né? Tem uma tendência do menor a se destacar, mas não quer dizer que seja regra, né? Não Você é pode regra, ou não amanhã não ter... é regra, todos podem se destacar. Vai fazer um pouco mais de força, Sim. vai trabalhar um pouco mais. Agora, assim como nos outros esportes, a ginástica é um trabalho. Se você trabalhar, se você buscar, você vai alcançar o rendimento. Ao ponto que, mesmo que você tenha talento, se você não trabalhar, você vai ficar estagnado. Exatamente. Tá? Uma das conversas que nós tivemos, que o Vitor está abrindo também, ele vai estar disponibilizando mais tempo para a gente estar fazendo esse trabalho. O que eu passei para ele, eu falei assim, Vitor, realmente é difícil. As outras cidades fazem uma carga de trabalho de 6 dias semanais, trabalhando no mínimo 2 horas e meia. Nós estamos fazendo 1 hora em contraturno, trabalhando as turmas de treinamento trabalhando 3 ou 4 dias. Quer dizer, nós estamos com a carga reduzida. Então nós vamos aumentar um pouquinho esse tempo de trabalho. Essa seletiva vai ser para isso, para a gente fazer um teste. Porque já que nós estamos participando de algumas competições, por que não tentar melhorar isso? Trabalhar mais, para a gente focar um pouquinho mais também nessas escolinhas de treinamento, não só nas escolinhas de iniciação. Exatamente. E, assim, a secretaria não tem medido esforços para tentar, assim, viabilizar ao máximo. Inclusive, por exemplo, as crianças que estudam à tarde... está fazendo treinamento nos últimos horários da manhã, porque eles vão para a escola mais cedo, já almoçam na escola. A gente já serve, as refeições são servidas ali e eles já ficam para os seus trabalhos escolares, que é posteriormente. E é uma coisa importante a gente destacar também, que assim, né, toda ação de projeto esportivo, você começa incipiente, não é? Você vê se de fato tem público, e é lógico que às vezes você não vai conseguir construir um centro esportivo especializado nisso, etc. Mas se o projeto começa a se destacar, você consegue fazer o encaminhamento desses jovens para centros de referência, Sim. como a gente citou aí já um dos casos aqui da cidade, Sim, não é? sim. É uma rotina dentro do esporte, não é? E que bom que a gente tem conseguido fazer isso, né? Se a gente pensa aí do início do projeto até agora, é um desenvolvimento fantástico e já está indicando aí, tendo talentos destacados. Olha, dentro das nossas possibilidades, eu te diria que nós temos um centro de treinamento muito bacana, muito avançado. Sim. Diria que um dos melhores do estado. Sim. Nós não vamos comparar com equipes de alto nível, onde treinam vários atletas de seleção brasileira, que tem aquele solo grande, quadrado, mas assim, dentro da realidade do país, o centro de treinamento nosso é fantástico. Atende muito bem e se tivermos oportunidade, o que acontece é que em grandes centros são várias pessoas trabalhando, tem a pessoa que trabalha com os pequenininhos, outros pré-treinamento, então é uma rede de trabalho e ainda vindo crianças de outros lugares, então fica mais fácil para eles, mas assim, nós temos todas as possibilidades de apresentar um trabalho muito bacana dentro das nossas condições. Muito bom. E, Vitor, quando você falou dos parceiros, não é, que ajudam aí nos mais variados projetos, é interessante a gente destacar isso, né? As pessoas que quiserem colaborar e parceirizar com uma ação, como a gente disse, né? Olha, a gente tem uma estrutura completa aí dos equipamentos dos aparelhos femininos e alguns dos masculinos. Se alguém que estiver nos assistindo falar assim, não, ó, eu quero bancar aí um aparelho masculino, eu quero ajudar, portas abertas. Com certeza, né, Luciano? A gente sabe que o poder público nem sempre dá conta de tudo, né? E algumas situações, por exemplo, a gente pode citar o próprio caso do Brian, né? O Brian,
ele estuda aqui em Batatais, ele tem que se deslocar para Araraquara pelo menos uma vez por semana para fazer os treinamentos. E tem situações que não é que a gente não quer fazer. A prefeitura não tem essa condição de ter um transporte para levar o menino todo dia para treinar, porque a gente tem as linhas de transporte escolar, os nossos alunos fazem passeios, fazem viagens. Então a gente tem buscado apoiar o Brian dentro das nossas condições. Então a gente, o Marcelo também já conseguiu alguns parceiros para poder apoiar esses meninos, para poder apoiar as atividades esportivas, porque quem ganha é a cidade, né? Não somos nós individualmente que ganhamos, né? É claro que a gente fica muito feliz em ver as nossas crianças se destacando, mas a gente precisa também fortalecer com a rede, com os parceiros da iniciativa privada, o apoio a esses projetos. Eu sempre falo, quando eu sempre venho aqui, olha, o teu imposto de renda, você pode destinar para o fundo municipal lá da criança e do adolescente. Você não vai pagar nada mais de imposto. Ao contrário, você vai pagar o imposto, que já ia pagar mesmo. Ao invés de ir lá para o governo federal, para um caixa, que é para o país todo, que você nem sempre vê o retorno, você direciona para ações dentro da própria cidade. Então, as pessoas físicas mesmo, nós estamos finalizando aí o prazo de declaração do imposto de renda, você tem que pagar imposto, destina parte desse imposto, 3% do seu imposto, para uma ação aqui do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Os empresários também podem fazer o mesmo, A lei de incentivo fiscal, lei como o ICMS, depois o imposto de renda, que você não vai pagar mais imposto por isso. Você só vai destinar o imposto para a própria cidade, você vai ver a concretude disso. Você vai ver o menino lá treinando lá na escola Célia Bueno, você vai ver o menino lá na aula de teatro no espaço Fernando Faro, você vai ver o menino participando das aulas de judô lá na associação, você vai ver a criança sendo atendida lá no Projeto Samaritanos, que fica em período integral. Enfim, eu sempre, acho que a gente precisa reforçar isso na nossa cidade, tornar uma cidade que tenhamos mais apoio da iniciativa privada para essas ações que beneficiam a nossa própria população. Muito bom. Professor, repetindo então, horários e faixa etária aí, quem pode participar da seletiva e local. Vamos lá, amanhã na Escola Célia Bueno, crianças de 6 a 12 anos, tá? Vou voltar a reforçar aqui e fazer um convite especial para os meninos da cidade, os garotos que gostam, várias crianças gostam de ficar fazendo estrela, cambalhota, alguns já fazem alguns mortalzinhos. Quem gosta, vai lá na escola, vai lá amanhã, vamos participar, vamos fazer parte dessa equipe, da equipe Célia Bueno. Espero que a gente passe agora, depois que montar essas turmas de treinamento, a gente passe a ter mais participação. Nós temos com poucas participação em eventos, justamente porque nós não estamos fazendo esse trabalho forte de treinamento, mas essa é a vontade que a gente tem a partir de agora. Então venha fazer parte, as meninas, todos que queiram participar do processo de seleção, façam, ninguém vai ser exposto, pode ir lá, depois nós vamos entrar em contato particular. Importante frisar a todos, o pessoal tem perguntado qual a roupinha que eu levo, uma roupinha de ginástica, uma roupinha leve. Que tem, uma roupinha leve, tá? Só não pode ser uma roupinha que exponha a criança, tá? Principalmente as meninas, tá? A roupinha fica caindo, eles vão ficar fazendo, vai fazer parada, vai fazer alguma coisinha, a roupinha fica caindo, ou saia, esse tipo de coisa. Então, uma roupinha que não expõe, uma roupinha de ginástica, uma roupinha que a criança tenha. Não precisa de ninguém sair e comprar roupinha especial para isso, não, tá? Só vai com o cabelinho preso, tá? Evitem adereço, porque pode machucar. Nada de brinco, pulseira, tá? corrente. Brinco, pulseira, relógio, etc. Então, do restante, vamos aí reforçar o convite, venham participar, vai ser muito bacana. A Secretaria de Educação e a Escola Célia Bueno vai receber vocês de braços abertos. Maravilha. Dou uma dica também, os meninos que estão nos assistindo aí, que hoje fazem alguma arte marcial, que fazem capoeira, tá certo? E que tem um horário livre no horário, é uma ótima dica, viu? Vocês conseguirem juntar isso com a ginástica, vocês vão melhorar nas duas praias. Exatamente. Vai ajudar na mobilidade aí para arte marcial, para capoeira que você pratica. Hip hop. Exatamente, várias... hip hop. Pessoal do hip hop aí, que faz um trabalho físico grande também, tem tudo a ver com ginástica. Uma coisa soma na outra, e vai ser sucesso, eu posso garantir. Professor, parabéns pelo trabalho. Já vou liberá-lo, eu continuo conversando com outros temas da educação com o Vitor, mas a gente tem que parabenizar, destacar o trabalho e conto sempre com um programa aqui para divulgar as ações.
Mais uma vez eu agradeço o apoio da educadora, agradeço principalmente o apoio da Secretaria de Educação, que assim, tudo que nós pedimos até hoje dentro do projeto a gente tem sido atendido. A Secretaria de Educação não tem medido esforço para estar atendendo o projeto dentro da escola, agora ampliado na escola na escola Ana Bonagura também, mas o foco, o pessoal de treinamento é mais na escola Célia Bueno. Tá bom? Então agradeço a TV Educadora, a Secretaria de Educação, a Prefeitura, é claro, tá? E obrigado a todos e mais uma vez, todos estão convidados, vamos lá, vamos participar, vai ser uma seletiva muito bacana. Quem não conseguir esse ano, nós já conversamos, o ano que vem talvez a gente faça novas seletivas e assim vai. Tá bom? Muito obrigado. E com participação aqui, Vitor, né, também dos espectadores, Donizete, né, deixando os parabéns, aproveitando para agradecer você pelo carinho dado, né, à família, né, no atendimento aí, também está destacando aí, né, do seu trabalho como secretário de Educação, sempre muito atencioso e humano. Obrigado, Donizete, né? A gente faz um trabalho de atender sempre bem a nossa população, porque eu acho que é a nossa obrigação, né? Nós somos, eu sempre falo, somos servidores públicos, né? Nós estamos aqui para servir a população e temos que servir da melhor maneira possível. Muito obrigado. Muito bom. Vitor, a gente acabou de ver aí a vinheta da Copa Educa, né? Mais uma edição. Foi um sucesso, né? A primeira edição e uma expectativa muito grande dessa próxima, já, né, com uma estrutura reformulada, repensada e com a experiência que se teve na primeira edição. Pois é, né, Luciano? A gente sempre, acho que é importante a gente desenvolver as políticas, avaliar e sempre buscar melhorar, aperfeiçoar o nosso trabalho. E a Copa Educa, de fato, a gente fez a primeira edição o ano passado, foi um sucesso, a gente conseguiu, né, boa participação das nossas crianças, das nossas escolas, o envolvimento de toda a nossa rede de ensino, de educação, que a Copa não se limita à rede municipal de educação, né? É importante dizer isso, né? Nós convidamos todas as escolas para poder participar, as escolas do estado, as escolas particulares e, claro, as escolas municipais. Nem sempre, né, os pais falam, mas meu filho não participa, mas eu deixo muito claro, né, que todas as escolas foram convidadas à participação. Então, isso, né, preciso reforçar aqui com a nossa população. E a Copa Educa, esse ano nós vamos fazer a abertura então dia 29 de maio, ela traz aí competições esportivas de queimada, de futsal, vamos ter o Festival da Ginástica, vamos ter atletismo, vamos ter judô, enfim, uma gama aí, né, de atividades esportivas para a gente poder incentivar os nossos alunos, né, a participarem, a conviver, a ter conhecimento de novas experiências. A gente sabe que é uma integração muito grande das nossas crianças nessas atividades. São dias muito divertidos, muito diferentes para eles. São dias que constroem memórias e experiências que ficam para a vida toda, né? Eu tenho certeza que muitos pais que nos assistem puxam aí na memória quando estavam em período escolar e participavam das competições, né? São coisas que marcam a vida da gente. Então, a gente tem feito esse trabalho em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes, junto com o apoio da TV Educadora, para fortalecer o esporte na nossa cidade, mas além do esporte, né, a convivência, a integração entre os nossos alunos. Muito bom. E Vitor, lembrando aí, né, que inscrições abertas para todas as escolas, né, não são só as escolas municipais, também aberto para as estaduais e particulares. Todo mundo pode aí fazer parte. Na verdade, Luciano, nós já fizemos esse convite, né, fizemos as inscrições. Na terça-feira, agora dessa semana, nós tivemos uma reunião técnica, né, com o pessoal do esporte lá na Escola Célia Bueno também, onde foi a reunião. Então, de lá nós já montamos os grupos, né? E agora nós já estamos na fase da montagem das tabelas. Então, agora, apesar de já fez o convite, né? Mas agora não tem como ingressar novos participantes, porque as tabelas já estão montadas com as datas das competições, né? A gente vai concentrar as atividades em praticamente 2 semanas de atividade. O ano passado nós fizemos um período mais longo, mas a gente avaliou que as crianças, com o passar do tempo, iam dando uma desmotivada, porque demorava muito de um jogo para o outro. E a gente sabia também que tem questões de calendário de prova, uma escola faz prova num dia, outra faz no outro, enfim. Então a gente concentrou isso, né, em praticamente 2 semanas de atividades esportivas que nós vamos dedicar, de fato, à Copa Educa para fazer uma ótima competição, né, um ótimo movimento esse ano para poder
satisfazer todas as necessidades, né, da demanda da escola, do esporte, enfim, e das crianças principalmente, que é o nosso foco, né? A gente trabalha para as crianças, para a alegria delas, para a motivação delas, em atividades que são bastante interessantes. Palestra Dia dos Pais, Dia dos Pais não, né? Palestra com os pais, Vitor, né? Queria que você falasse um pouquinho desse tema, agendado para agora também. Isso, também, né? Então vejam que nós temos aí um cronograma de atividades que não para, né? Eu sempre falo, olha, cada semana na educação nós temos importantes atividades dentro do nosso quadro. E aí eu quero chamar a atenção para essa palestra em específico que nós vamos ter na próxima terça-feira, dia 14 de maio, às 19 horas, lá no Teatro Municipal. Todos os nossos pais que foram nas reuniões já receberam o convite das escolas, né? Agora a gente está reforçando esse convite. Desde o ano passado, Luciano, nós estamos fazendo um trabalho junto à Unesp de Araraquara para melhorar a convivência nas nossas escolas. A gente sabe que bullying é crime, que a gente precisa melhorar as situações de convivência, as relações interpessoais dentro dos espaços escolares. Isso faz toda a diferença no aprendizado do aluno. O aluno, quando ele é bem aceito dentro da escola, quando ele se sente participante dentro da escola, quando ele é respeitado dentro da escola, ele, claro, obviamente, ele vai ter melhores condições de aprender. Mas não depende apenas da escola. A gente tem situações que extrapolam muitas vezes o muro da escola. A gente precisa da participação dos pais também nesse processo, né? A gente precisa que os pais também compreendam que as relações humanas, a gente tem que resolver os conflitos no diálogo, né? Eu sempre falo, não podemos imaginar que está correto a gente educar os nossos filhos para agressividade, para violência. Isso não vai levar a nada, isso é o contrário, né? Todos nós sofremos as consequências disso, né? Então a gente vai fazer essa palestra, como eu disse, na próxima terça-feira, para também envolver os pais nesse processo. A gente já tem formações com os professores e gestores desde o ano passado, a gente já trabalha essas questões. É claro que são mudanças comportamentais, não são mudanças fáceis de acontecerem, mas a gente precisa do envolvimento de todo mundo. A gente sabe que boa parte do nosso dia, da nossa rotina escolar, muitas vezes tratando disso, né? De questões de convivência escolar. Então, essa palestra vai tratar justamente disso, né? Trazer para os pais aí que também muitas vezes não sabem lidar com essas situações, né? Como resolver isso? Como eu devo me portar? Os pais também têm dúvida, a gente entende esse lado também, né? A gente sabe, olha, o que eu faço, né? Como que eu vou resolver essa situação? Então a gente precisa de conhecimento e acho que é uma oportunidade importante, né, para que os pais possam participar. Lá no Teatro Municipal é gratuito, né? Vai o pai, vai a mãe, vai o avô. A gente tem muitas configurações familiares hoje, mas é importante que vocês participem desse momento para fortalecer a nossa educação em Batatais. A gente sabe que a prefeitura tem a sua parte, todos nós temos a responsabilidade. Eu sempre trato disso, olha, gente, todos nós somos corresponsáveis pelo bom andamento da escola. A família, o aluno, o professor, o diretor, o secretário de educação, todo mundo que está envolvido. Então é uma oportunidade importante para a gente poder aprender um pouquinho, né? Eu, enquanto secretário, enquanto pai, também vou participar para poder aprender como lidar melhor com essas situações de conflitos que às vezes acontecem de forma pontual, às vezes de forma sistemática, que aí é o bullying, quando a gente tem uma ação sistemática e a criança fala, eu não quero mais na escola porque eu estou sofrendo alguma coisa, e o pai às vezes não identifica, a escola não identifica. Então a gente precisa trabalhar muito com essas questões, porque pode para alguns parecer bobagem, mas não é bobagem. A gente precisa cuidar disso com muita responsabilidade. Vamos falar um pouquinho do Festival de Talentos, né? Uma ação aí também bacana de tentar mostrar um pouquinho das atividades culturais, né? A gente fala um pouquinho porque não dá tempo de colocar tudo que é desenvolvido no festival. Ah, pois é, né, Luciana? A gente está falando aqui de muitas atividades que acontecem. A gente está falando de amanhã da nossa seletiva de ginástica, depois na terça-feira da palestra para os pais, e no dia 17, depois no dia 21, nós teremos o Festival de Talentos. É a segunda, né, o segundo Festival de Talentos. Qual que é a temática desse festival? Nós vamos trabalhar com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? A gente chama de ODS, né? São vários compromissos que os países no mundo todo assumiram para que em 2030 a gente tenha uma sociedade melhor. Isso envolve a área da educação, da saúde, do meio ambiente, das cidades, da cultura, enfim, né? São objetivos, né, que a gente tem que trabalhar para que nós tenhamos um mundo melhor. A gente está vendo tantos desastres naturais, então isso é uma questão que é tratada, tantos problemas de fome. Então a gente tem uma temática, não é um simples festival, um festival que tem uma temática
E a partir dessa temática, os nossos alunos vão mostrar os seus talentos. Então, no dia 17, são os alunos mostrando os seus talentos para os alunos, né? Nós vamos levar os alunos da rede municipal para que eles possam se apresentar. Nós vamos ter teatro, nós vamos ter dança, nós vamos ter artes plásticas, nós vamos ter música, enfim, é uma série aí de atividades preparadas pelos nossos professores, né, junto com as nossas turmas de quartos e quintos anos. E depois, no dia 21, nós vamos ter essa apresentação para as famílias, né? A gente vai convidar as famílias para que elas possam ver aí os talentos dos seus filhos também no palco, né? São vários valores que nós trabalhamos com isso, né? Além da questão da própria ODS, que os alunos vão aprendendo sobre isso, nós também trabalhamos como valores como autonomia, como respeito, como participação, como protagonismo, né? Porque as crianças, elas vão ser os protagonistas da cena, é eles que vão desenvolver as atividades, são eles que vão estar lá no palco, né? Os professores preparam eles, como é a vida, né? A gente prepara os alunos porque eles vão ser protagonistas das vidas deles. Então, é importante essas ações, né? São essas atividades que mostram um pouquinho, né, do que a gente faz na cultura, né, nas artes dentro das nossas escolas. Perfeito. Bacana também destacar que isso, né? 17 é a apresentação entre escolas para os alunos e no dia 21 para as famílias. Para as famílias, isso. A gente vai fazer dois dias de atividades, né? No dia 17 é tanto para o período da manhã quanto para o período da tarde, né? A gente organiza todo o transporte, levamos os alunos das outras escolas para que eles possam assistir aos talentos dos nossos alunos. E no dia 21, às 19 horas também, a gente abre esse espaço à noite para que os pais possam ver os seus filhos apresentando, né? Porque a gente não tem como fazer as coisas simultâneas, porque no dia 17 os pais estão trabalhando, né? A gente não tem como atender a todo mundo. Então, no dia 21, no período da noite, nós estaremos no Teatro Municipal novamente para poder fazer, tenho certeza, magníficas apresentações. O ano passado foi um sucesso enorme, né? As crianças espontarem muitos talentos, né? São os nossos projetos que nós temos dentro das unidades, projetos de teatro, de dança, que agora eles têm a oportunidade também de fazer suas apresentações. Perfeito. A André aqui também parabenizando pelo trabalho, Vitor pelas ações desenvolvidas e perguntando a respeito, né, de uma questão que a gente tem acompanhado também, que são as obras, né, nas unidades escolares, ampliações, etc. Pergunta como que isso está caminhando. Então, Luciano, nós estamos aí com 3 obras em andamento nesse momento. Nós estamos finalizando, até o final do mês de maio, nós vamos finalizar a reforma e ampliação da creche do Caique. A ampliação foi uma nova cozinha que nós fizemos no espaço, mas reformamos totalmente o ambiente. Então, estamos finalizando aí essa obra. Nós também já estamos na fase final de ampliação da creche Efigênia Gaspar Gomes, que fica lá na Vila Lopes, né, ali no Cimara. Novas salas de aulas, sanitários, além da reforma interna da unidade existente, né? Então, ali é uma obra também que já está bem próxima, aí caminhando para o fim. A gente está fazendo essa semana, finalizando a pintura interna da parte existente e já começamos a cobertura da parte nova. Então, está bem próximo aí do final. A gente fala assim, próximo é um mês, né, de obras, a gente está finalizando essas entregas. E a nossa principal obra, né, que é a obra da creche Morada do Verde, né, ali no Morada do Verde nós estamos construindo uma nova creche, serão 100 novas vagas que estão sendo criadas. A obra também está dentro do cronograma de atividades, eu vou lá constantemente. Cada vez que eu vou, vejo a obra diferente, porque está andando muito bem o andamento ali da obra. Então, são novas obras que estão já em andamento no nosso município. Também preciso falar que nós tivemos um problema em uma das obras, que foi a obra do Ana Bonagura, né? A gente, inclusive, deu a ordem de serviço para essa obra na Escola Ana Bonagura. A gente esteve lá, demos a ordem de serviço, mas o que aconteceu? A empresa, que era uma empresa de fora, uma empresa de São Paulo, simplesmente fechou as portas, né? Então, nós estamos sujeitos a isso. Havia um contrato com a empresa, havia já tudo acertado, a prefeitura fez toda a parte licitatória, assinou o contrato, mas a empresa, quando iria iniciar a obra, a gente deu a ordem de serviço, elas apresentaram a documentação de que a empresa se desfez. O que nós fazemos com isso? Nós abrimos processo administrativo contra a empresa, nós vamos penalizar a empresa em relação a isso, né? Embora a gente não sabe porque essas leis no Brasil, elas também não favorecem isso, porque a empresa pode muitas vezes fechar com um CNPJ, abrir com outro. A gente sabe que infelizmente existe espaço para isso,
mas a nossa parte nós vamos fazer, né? Aplicar as penalidades na empresa e disso, né, infelizmente, nós temos que fazer uma nova licitação. É claro que não era o cenário que a gente queria que a obra já estivesse em andamento para poder entregar isso dentro do prazo previsto, que era para o ano que vem a gente ter novas salas de aula naquela unidade. Mas isso agora não vai acontecer, porque eu também não posso abrir o processo de licitação sem concluir um processo administrativo. Então, é a burocracia que nós enfrentamos no dia a dia, né, que nós precisamos vencer. Então, fica aqui minha explicação também, né, para a nossa população em relação a isso. A gente já fez alguns encaminhamentos para os pais que nos solicitam, já demos outras entrevistas em relação a isso, mas nós tivemos com esse problema na escola Ana Bonagura e agora, né, as outras 3 obras estão já bem adiantadas, estão dentro do cronograma previsto. Nós também vamos em breve iniciar a obra da escola Esther Viana, também vai ser ampliado ali, e também estamos já encaminhados para a ampliação e reforma da escola José Virgílio Bragueto. São as obras aí que não estão ainda prontas, fazer licitação, tudo essa parte das obras ainda não iniciaram. Perfeito. Vitor, gratidão sempre por nos atender aqui, pela participação conosco. Sabe que o programa está sempre de portas abertas. E esperamos realmente aí, não é, que as famílias que estão nos assistindo, né, participem das atividades, né, das próximas semanas aí e que cada vez mais incentivem os filhos, não é, na importância da rotina da educação. Ah, com certeza, né, Luciano? A gente tem focado muito, né, em oferecer as melhores condições para os nossos alunos, para que eles tenham as mesmas oportunidades. Nós tivemos recentemente entregando tênis para os nossos alunos. Agora, nós acabamos de entregar hoje para as escolas os novos uniformes. Nós vamos fazer entregas agora, nas próximas semanas, de novos uniformes para os nossos alunos, além de ter entregue todo o material completo no início do ano, para que todo aluno, né, pudesse frequentar a escola nas melhores condições. Eu sempre falo, né, qual que é a contrapartida de tudo isso? Que os alunos estudem, que as famílias acompanhem o desenvolvimento dos nossos alunos, para que eles possam, de fato, ser beneficiados com o processo educacional. E, para isso, uma das primeiras condições que eu falo, né, para o aluno aprender, primeira condição, ele tem que ir na escola. A gente tem feito um trabalho muito constante. O aluno faltou, a orientação a escola tem que entrar em contato. Por que faltou? Né? Não justifica aluno faltar à toa. É claro que há situações que a família tem que justificar. A criança teve dengue, a criança ficou doente por outro motivo. Isso tudo é justificável, não abona as faltas, mas justifica-se. Né? Mas faltou 3 vezes consecutivas, 5 vezes intercaladas, nós estamos cobrando muitas famílias pela presença na escola. Eu acho que isso é muito importante. A família, né, a criança está frequente, a criança está sendo dedicada aos estudos e a família acompanhando, dando todo o suporte necessário. Então, são aí muitas ações, né? A gente fala aqui um pouquinho de cada uma delas, tem muitas coisas que ainda estão em andamento, a gente aproveita outra oportunidade e vem aqui também falar, tá, Luciano? Mas são ações importantes, né? Seletiva de ginástica amanhã, na próxima terça-feira palestra com as famílias, depois festival de talentos, depois Copa Educa, enfim, depois de junho temos outras atividades, né, que a gente deixa para falar depois, para que os pais possam sempre estar junto conosco nesse trabalho educacional.